Sejam muito bem-vindos ao nosso canal do CEF, o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga. Vamos iniciar em breve mais uma assistência espiritual aos animais. Busquem um local tranquilo e em harmonia. Nós também orientamos que deixem um recipiente com água próximo para que ela seja fluidificada posteriormente. Durante esses instantes, procuremos manter o nosso pensamento em Jesus, o nosso Mestre, e a nossa mente tranquila. Olá a todos e todas, que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Sejam todos bem-vindos à assistência espiritual dos animais realizada pelo Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga de São Paulo. Lembrando a você que ainda não se inscreveu nas nossas mídias sociais, inscreva-se, Facebook, Instagram, YouTube. Aproveite também, dê uma olhada nos nossos vídeos, compartilhe nossos vídeos com seus amigos, fortalecendo aí essa rede de amor, essa rede do bem, de divulgação de ideias felizes, de caridade, de amor e de esperança a todos. Nós aproveitamos também para informar que o Centro Espírita Fraternidade do Ipiranga já retornou com seus atendimentos presenciais. Então, nós estamos atendendo de segunda-feira, das 19 até as 19h40, que é o horário que a porta fica aberta para o atendimento. Depois seguem os atendimentos. Na sexta-feira, no mesmo horário, a porta fica aberta entre 19 e 19h40. Aos domingos, nós temos a assistência aos humanos das 9 até as 9h40 da manhã, e das 11 às 11h40 a porta fica aberta para atendimento e assistência espiritual aos animais. Lembro também, nesse momento, para todos reservarem aquele recipiente com água, tanto para você quanto para o seu pet, para que essa água possa ser, então, magnetizada ao final aí da nossa assistência espiritual. E, se possível, vocês puderem estar agora com vocês aí, acompanhando também não só a assistência, como a preleção, melhor. Senão, vamos mentalizar os nossos irmãozinhos para que eles possam receber por integralidade todo esse amor, todo esse carinho, todas essas boas energias. Muito bem, é muito bom estarmos aqui novamente, nesse ano que se inicia, congregando aí boas energias, pensamentos de amor, pensamentos de gratidão a Deus, né, por estarmos vivos, por estarmos seguindo o nosso caminho nessa escola que é o nosso planeta Terra, né, com essas novas oportunidades, com novas possibilidades que se abrem aí no novo ano que se inicia. Então vamos, com esse sentimento de gratidão, de amor, nos preparando aí para a nossa elevação espiritual, a nossa preparação para a assistência espiritual. Vamos respirando calmo e profundamente, vamos serenando nesse momento os nossos pensamentos, serenando a nossa respiração, os nossos sentimentos, fechando nossos olhos. Vamos nos deixando envolver por todas essas energias boas que já nos acompanham, nos concentrando nessa paz interior. Vamos fazendo essa conexão em pensamento com o nosso anjo da guarda, o nosso mentor espiritual, o nosso anjo guardião,
está conosco aí desde o momento que nós reencarnamos nesse planeta, nos auxiliando, nos orientando, nos intuindo a bons movimentos, a bons comportamentos. Vamos também nos ligando a São Francisco de Assis, toda a sua equipe espiritual, que com tanto carinho cuidam da natureza, dos nossos pets. Vamos nos ligando também com Maria de Nazaré, a nossa mãezinha espiritual. Vamos pedindo a ela que serene e acalente os nossos sentimentos, nos envolva com seu manto azul, agradecidos a ti, mãezinha, por sempre interceder conosco diante das nossas aflições, das nossas dificuldades. E pedimos a Maria que nos encaminhe até seu Filho, Jesus, ao qual agradecemos também por tantos ensinamentos, por tanto carinho, por tantos exemplos de caridade, de amor, por nos mostrar o caminho da verdade. Com Jesus, nós vamos seguindo até o nosso Pai, no plano divino. Vamos de joelhos perante o Pai, agradecendo pelo dom da vida, agradecendo por toda a oportunidade que nos dá de aprendizado, de trabalho, de melhoramento espiritual, de crescimento. E vamos, em forma de agradecimento, proferindo a prece que Jesus nos ensinou e que nos coloca como irmãos em um único Pai. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Que assim seja. Em nome de Jesus, em nome de todos os amigos espirituais já presentes, rogamos da permissão para darmos por iniciada a nossa assistência espiritual para os animais. Que assim seja. Muito bem. O tema dessa semana é evolução. Trabalhando e aprendendo sempre. Quando nós falamos do termo evolução, esse termo ele pode ter alguns significados variados de acordo com o tema e a que essa palavra possa estar associada. Existe a evolução biológica, a evolução espiritual, enfim. Mas em termos gerais, a gente pode dizer que o significado da palavra evolução, ela indica ação de evoluir, né? O efeito de evoluir, remetendo a um crescimento, a um desenvolvimento, a um melhoramento de alguma coisa, ou de algum ser, algum indivíduo. E dentro da abordagem espírita, nós percebemos que também ocorrem processos evolutivos se tratando de espírito. Sim, nosso espírito também evolui. Nas encarnações e reencarnações pelas quais nós vamos passando, o nosso espírito vai agregando, vai se melhorando, vai se aprimorando gradativamente. Essa evolução, esse melhoramento,
ele é mais rápido ou mais devagar de acordo com vários fatores, principalmente de acordo com a nossa vontade, né, de acordo com as nossas escolhas. Até porque vale lembrar que Deus nos dá o livre-arbítrio justamente para seguirmos a nossa caminhada da forma como nós entendemos que é o nosso tempo, né, de acordo com as nossas escolhas. Então é importante a gente lembrar que essa evolução também está ligada diretamente a uma lei universal, uma lei divina, que é muito importante, que é a lei do trabalho. O conceito de trabalho também, ainda nos dias de hoje, nos remete a uma ideia de dificuldade, de sacrifício, de algo negativo. Geralmente, quando a gente pensa em trabalho, a gente fala, ai, nossa, vou ter que trabalhar amanhã, ou, nossa, tal coisa me deu um trabalhão para fazer. O trabalho está sempre ligado a um movimento que nem sempre agrada, né? Nem sempre faz as pessoas terem uma sensação, um sentimento feliz sobre essa atividade. Mas isso pode ser explicado, talvez, entre vários fatores, obviamente, mas pelo fato de que, durante muito tempo, nos foi ensinado ou nos foi colocado aquela ideia de que, em algum momento, estávamos no paraíso, no Éden, e existia tudo, existia, né, todo um conforto, era oferecido tudo ali, e em função de um erro, de uma falha, nós fomos expulsos desse paraíso e tivemos que começar a trabalhar para conseguir a comida, para conseguir sustento, para conseguir um abrigo, para conseguir proteção. Essa é uma ideia muito antiga, mas sabemos hoje em dia que já é um conceito aí um tanto quanto ultrapassado, que não corresponde de fato a uma realidade de vida que nós já entendemos hoje à luz de tantos conhecimentos e tantos esclarecimentos que a doutrina espírita nos traz. Então é importante que a gente se lembre que o trabalho, na verdade, ele é um movimento, ele é importante, ele é indispensável para a nossa vida, porque é uma constante. Vale ainda lembrar que, mesmo no universo, esse movimento, o trabalho, as coisas não estão paradas. Tudo trabalha, tudo está em movimento. Não há nada parado em todo o universo. Mesmo no nosso planeta. Quando a gente pensa, por exemplo, no movimento dos rios. Os rios estão em movimento constante. Os mares estão em movimento constante, o vento está em movimento constante, a nossa terra gira constantemente. Isso é parte de um trabalho, parte de um processo muito maior que às vezes a gente não consegue compreender. Quando a gente olha para o céu, por exemplo, às vezes a gente tem a impressão de que não tem nada acontecendo lá. A gente olha lá, a gente sabe que as estrelas, os astros ali estão passando porque a Terra está girando. E a impressão que dá é que a Terra que gira, mas está tudo parado lá e fica tudo passando, né? Mas, na verdade, não. Na verdade, existe muito movimento lá. Tem muita coisa acontecendo em todo o universo. Mesmo se a gente pensar vamos pensar num microcosmos, né? Numa situação um pouco mais próxima da nossa realidade, nesse nosso momento. Mesmo um objeto estático, um objeto rígido, tipo, por exemplo, uma caneta. Mesmo isso daqui, apesar da rigidez, está em movimento. Os átomos, os elétrons que formam essa caneta, eles estão em movimento, eles não estão parados. E é isso que permite essa maior coesão ou menor coesão, é que dá a rigidez ou a flexibilidade.
mas estão em movimento ainda assim. Nada está parado. Então, pensando, né, nesse sentido, a gente volta para a questão da lei do trabalho, buscando o Livro dos Espíritos como referência, que fala justamente no capítulo 3 sobre a lei do trabalho. No capítulo 3 do Livro dos Espíritos, o Kardec faz várias perguntas para o plano espiritual, justamente para compreender sobre essa lei considerada fundamental para a nossa evolução espiritual. E nessas perguntas, os espíritos eles explicam para Kardec que o trabalho é uma lei natural. E por isso mesmo é que o trabalho é uma necessidade imperativa para o nosso processo evolutivo. Eles explicam que toda ocupação útil, todo movimento, tudo que nós fazemos de útil, de bom, em prol, que tem uma utilidade real e verdadeira, é um trabalho. Independente de ser um trabalho físico, como a gente entende, né, de sair de manhã cedo e ir para o trabalho, voltar no final da tarde, o que a gente chamaria de trabalho braçal, entre aspas, o trabalho físico é uma ocupação útil, é um trabalho. E também tem o trabalho de cunho moral, de espiritual, que também é um trabalho. Também tem a sua importância. Então, quando a gente encontra alguém e auxilia essa pessoa com palavras, com orientações que sejam úteis, que sejam importantes e que auxiliem essa pessoa, é um trabalho. Um trabalho de cunho moral, em prol do auxílio, em prol da ajuda que você pode levar para essa pessoa. E o Kardec pergunta, mas o trabalho é imposto ao homem, né? Por quê? Né? Porque é consequência da sua própria natureza física. O próprio processo de reencarnação num planeta como o nosso exige o trabalho como parte desse processo de evolução, que naturalmente também vai fazer parte de processos expiatórios, ou seja, daqueles processos em que o indivíduo reencarna necessitando compensar falhas de momentos anteriores, de encarnações anteriores, e também como uma forma de aperfeiçoamento, porque os espíritos explicam que o fato do indivíduo ter um trabalho e ter essa necessidade do trabalho, do movimento, proporciona ao homem um esforço na sua própria inteligência, no seu processo de pensar, de buscar soluções, de buscar caminhos para resolver seus problemas. Se não fosse isso, o homem, segundo os espíritos, ele permaneceria ali naquele processo de, vamos dizer assim, de infância em relação à sua inteligência. Ela não ia se desenvolver dentro de um contexto evolutivo importante para que a gente alcançasse cada vez mais uma evolução espiritual. E os espíritos ainda explicam que, mesmo na natureza, o trabalho se mantém constante. Os animais trabalham, mas, logicamente, em função do nível de inteligência que eles possuem, né, e que eles estão ali limitados, restritos, o trabalho desses animais eles se limitam a cuidar da sua preservação, da conservação da espécie. Não é o mesmo trabalho que nós temos como seres humanos, que estamos num nível, vamos dizer assim, um pouquinho acima deles, e que temos outras, vamos dizer assim, outras prioridades diferentes deles. Nós temos uma inteligência mais avançada que nos exige um trabalho diferenciado também. Então, à medida que os seres vão evoluindo, que vão se afastando da materialidade, menos material é esse trabalho. Então, os espíritos explicam justamente isso, que à medida que a gente vai
melhorando do ponto de vista espiritual, o trabalho ele também passa a ser menos material. O que não significa também que espíritos muito superiores simplesmente parem de trabalhar. Pelo contrário, né? Mas o tipo de trabalho é diferente. A forma como é desenvolvido esse trabalho, logicamente, vai ser diferente. Mas o trabalho continua existindo e continua sendo tão importante quanto. E como nós já tínhamos dito lá na frente, o trabalho ele faz parte desse processo de edificação, de melhoramento espiritual a partir desses aprendizados que a gente vai adquirindo ao longo de várias encarnações, de vários trabalhos que nós desenvolvemos, até mesmo numa mesma encarnação. Então, quando nós desenvolvemos esses trabalhos de uma maneira correta, de uma maneira consciente, voltada para o bem, como os próprios espíritos falaram, nós estamos nos melhorando, nós estamos evoluindo espiritualmente e, naturalmente, também auxiliando aqueles que estão ao nosso lado a evoluir também. Porque o exemplo do trabalho inspira outras pessoas. Seja o trabalho físico, seja o trabalho moral, ele estimula, ele auxilia as pessoas a entenderem a importância daquele processo. Então, vamos pegar novamente o exemplo da natureza. Todos os dias, os animais estão trabalhando, estão buscando seu alimento, estão produzindo seu próprio alimento, buscando abrigo, cuidando dos seus filhotes, da sua prole. Não existe momento parado, não existe feriado, não existe fim de semana, não é verdade? O rio, por exemplo, não para de correr no domingo, porque, não, domingo, hoje é domingo, hoje não vou correr, hoje eu vou ficar parado aqui. Não para. O animalzinho que está lá, está buscando seu alimento, de domingo a domingo ele está ali, buscando seu alimento. Não tem momento de, vamos dizer assim, não é que não tenha momento de descanso. Tem um momento de descanso, sim, porque o descanso do trabalho ele é importante, sem dúvida nenhuma. Mas não existe a ideia de que não vou mais trabalhar, não vou mais fazer isso. Tem que fazer. Isso faz parte desse processo. E com os nossos pets, acontece a mesma coisa. Embora o nosso conceito de trabalho seja diferente, né? A gente não entenda, talvez, que os nossos pets trabalhem, porque o nosso conceito de trabalho é outro, mas, na verdade, a presença deles nas nossas vidas é um tipo de trabalho e tem um propósito, né? Tem uma razão. Os animais eles estão sujeitos a essa lei progressiva, essa lei evolutiva, tanto quanto nós. E é parte do processo de evolução que eles participem, nos auxiliando, ao mesmo tempo que eles também estão sendo auxiliados, também estão sendo ajudados. Né? Nem sempre nós conseguimos compreender ou enxergar o propósito desses animais nas nossas vidas, mas a gente sabe que nada acontece por acaso. Nós temos tantos exemplos também, né, de pessoas que falaram, nossa, esse animal entrou na minha vida e transformou a minha vida de uma maneira que eu não sei, talvez se eu estaria aqui se não fosse esse animal. Parece até um pouco bobo essa ideia, né, de pensar, mas você está vinculando a sua vida a um animal, mas aquilo ali foi tão determinante que não deixou de ser um trabalho da parte daquele animal de entrar na sua vida por qualquer meio que tenha sido e ter gerado uma transformação, mínima que seja, mas um mínimo de estímulo que deu para aquela pessoa para que algo de positivo acontecesse na vida dela. Pensando ainda em trabalho, e quantas vezes os animais não nos protegem, não protegem a nossa casa de invasores humanos ou até não humanos. Né? Quantas vezes nós, mesmo na rua também, eles não nos protegem, nos ajudam.
Quantas vezes são eles que percebem o que nós estamos de fato sentindo, enquanto os próprios membros da nossa família às vezes não conseguem enxergar, não conseguem perceber que tem alguma coisa ali dentro incomodando, mas eles estão ali do nosso lado. Quietos, não falam nada, mas só a presença deles às vezes já é o suficiente para a gente se sentir melhor. Então, quando a gente pensa nesse processo de evolução, que envolve trabalho, naturalmente, o aprendizado nisso tudo vem e nos acrescenta, né? E mostra para a gente que a gente pode e deve trabalhar cada vez mais e melhor, executar melhor as nossas tarefas, executar melhor as nossas missões nessa vida, e envolvendo também nesse processo todo os nossos próprios pets, que sejam companheiros humanos ou animais dentro desse conceito, mas estão todos ali envoltos num processo maior, que é essa lei do trabalho, que nos auxilia nessa evolução, nessa caminhada, muitas vezes difícil, muitas vezes dolorosa, muitas vezes muita dificuldade, mas que é necessário o trabalho, é necessário muitas vezes esse sacrifício, e os nossos pets estão ali do nosso lado, também trabalhando pela gente, também na condição deles, trabalhando, nos dando a força, nos dando o alento, o carinho de chegar em casa cansado, exausto do trabalho, depois de um dia difícil, de muitas vezes de discussão, de mal-estar, de desentendimento. Você chega em casa, ele está ali, pronto para nos acolher, pronto para nos acarinhar. Então, vale a pena a gente começar agora esse ano, que está começando exatamente hoje, com esse olhar mais cuidadoso, né, de qual que é o papel dos nossos pets nas nossas vidas. Valorizar o esforço, o trabalho que eles fazem de estar também junto conosco. É uma relação de simbiose? É, em que as duas partes se beneficiam. Mas eles também têm vontade de ficar com a gente. Quantas vezes nós não fomos escolhidos por eles, muitas vezes? Então, eles também fazem esse trabalho aí de estar junto, nos auxiliando, mais uma vez, na maneira deles, de acordo, né, e dentro das limitações e das suas capacidades, mas eles estão ali. Então, fica essa reflexão aí para o começo desse ano, para a gente valorizar mais a companhia desses amigos ao longo dessa jornada que a gente tem na Terra. Então, assim, com esse sentimento de gratidão, de alegria, né, de agradecimento a Deus por nos dar aí tantas oportunidades de trabalho, da companhia de seres tão especiais ao nosso lado, vamos nos preparando, então, para doar, para vibrar, fazer as nossas vibrações, que são a nossa doação de amor, de caridade, de boas energias, vibrando pela harmonia e pela paz e equilíbrio de todo o universo, vibrando pelo nosso planeta Terra, vibrando pelos países, aqueles países que ainda se encontram em conflitos, em crises e guerras sociais, que ainda passam pela miséria e pela fome. Vamos vibrando também pelos hospitais, pelos postos de saúde, pelos irmãos que nesse momento adentram os hospitais, nas emergências. Vibremos pelos animaizinhos abandonados nas ruas, maltratados, por aqueles animaizinhos ignorados nas suas necessidades.
vibrando pela flora, pela fauna desse planeta, dessa escola que é esse planeta Terra, muitas vezes atingida pelos desastres, pelos incêndios, pelas ações destrutivas provocadas pela ignorância humana. Vamos vibrando pelo nosso país, Brasil, pelos nossos governantes, pelos nossos dirigentes, para que eles sempre trabalhem em prol da justiça e da igualdade, voltados sempre ao bem comum, ao trabalho em comum, pelo diálogo, pela tolerância. Vibremos pelos nossos familiares, pelos nossos irmãos de sangue, irmãos de alma, pelos nossos pets, companheirinhos de jornada, por todos aqueles amigos que sabemos necessitados de socorro nesse momento. Vibremos por nós mesmos, para que possamos estar sempre equilibrados, com saúde. E nessa sintonia, vamos seguindo nessa harmonia, mentalizando nesse momento as nossas necessidades, bem como as necessidades dos nossos irmãozinhos, nossos pets. Vamos mentalizando nesse momento a figura do nosso Mestre Jesus entrando nas nossas casas, espalhando a sua luz que vai passando por todos os cômodos. Sua energia vai tomando conta de tudo, vai limpando, higienizando, removendo tristezas, removendo energias negativas, impregnando de paz, de alegria, de amor, de saúde. Vamos sentindo essas energias percorrendo o nosso corpo, higienizando, curando células, fortalecendo o organismo, impregnando a nossa alma de fé, de esperança. Vamos, nesse momento, respirando profundamente, absorvendo essas energias. E direcionando as nossas mãos aos recipientes com água. Vamos mentalizando que nelas são projetadas as energias necessárias para o fortalecimento, alívio de dores, esclarecimento de dúvidas, equilíbrio, a nossa saúde, a saúde dos nossos companheirinhos, pets, mentalizando o amor, o equilíbrio. Agradecidos a Deus e a Jesus por essa oportunidade de trabalho e de aprendizado. Se você puder agora, aproveite, abrace seu pet, diga a ele o quanto você é grato por tê-lo como companheirinho de jornada. E a todos vocês, a nossa gratidão, vocês que sempre nos acompanham, que esse ano que se inicia seja repleto de muito amor nos corações de todos, que a tolerância e a fraternidade imperem em todos os momentos, principalmente aqueles momentos de tomada de decisões. Sejamos abençoados, com muita saúde, com muito equilíbrio, muito trabalho e muito aprendizado. Uma ótima semana a todos, que assim seja, graças a Deus.